Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire. O que significa alqueire na Bíblia? Quando a Bíblia fala sobre candeia, o que a Bíblia está falando para nós? Nós já temos o conhecimento de que a candeia seria o meio de iluminação daquela época, a lâmpada daquela época, a lamparina, a luz que iluminava as residências dos hebreus, dos israelitas, dos judeus. Então, esta candeia que era alimentada pelo combustível que nós já temos o conhecimento, que era o azeite, e o pavio que encandecia ali a chama de fogo e iluminava. Então, toda luz, toda lâmpada, ela chama a atenção. Então, o texto bíblico está nos fazendo entender que é impossível acender uma lâmpada, uma luz, e escondê-la debaixo de um alqueire. O que desperta a nossa curiosidade é a questão do alqueire. O que é mesmo o alqueire? Certa passagem bíblica, principalmente nos evangelhos sinóticos, similares, nós observamos que o evangelista faz questão de dizer que não se acende uma candeia e se coloca debaixo de uma cama, mas sim no velador, num lugar bem alto, para que todos vejam. A lição bíblica, o aprendizado aqui dentro desse texto é bem claro. Não existe dificuldade para entender o que Deus está falando. Deus está dizendo que é impossível esconder aqueles que são chamados por Deus, aqueles que são os verdadeiros servos, filhos de Deus, aqueles que têm uma genuína chamada da parte de Deus, que Deus, pela sua infinita misericórdia, derramou os seus dons espirituais, aqueles que têm uma chamada específica em determinada área para realizar a obra de Deus, e essa chamada ela encandece, ela floresce, ela aparece, ela ilumina. Na verdade, é uma missão impossível fugir, como Jonas fugiu. Se os olhos de Deus estão em todo lugar. Então você que tem essa chamada que arde, que queima no seu coração, você não adianta você se esconder. Se você achar que não estando em terno, não estando vestido com gravata, ainda que você coloque um boné, uma boina, uma bombeta na cabeça, ainda que tente se disfarçar, a graça de Deus, o próprio apóstolo Pedro, após a morte de Cristo, conversava no meio da população, e alguém chegou a Pedro e disse: tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Ou seja, a maneira de você se expressar, de você falar, denuncia que existe uma chama, que existe uma chamada de Deus na tua vida. E ainda que você vista uma roupa diferente da que você é acostumado a vestir, você será identificado. Não tem como fugir, como Jonas tentou, e Deus lá estava também, não é? O alqueire aqui, nesse texto, está aqui em Mateus, capítulo de número 5, o versículo 14, 15 e 16 em diante. Era um tipo de cesto que era usado para colocar ali na cela dos animais daquela época, e esse cesto ele era usado para carregar algumas mercadorias, porém era um cesto mesmo, e o cesto ele tem as suas perfurações, tem as suas brechas, que é impossível carregar água em um cesto, ninguém consegue tapar o sol com a peneira. Essa é a mensagem que Deus está passando. Ninguém consegue esconder a luz de Deus que existe em você
debaixo de um alqueire. Já tentou colocar uma lâmpada, pegar uma peneira e colocar a lâmpada embaixo da peneira? Você vai ver que os furos da peneira vai fazer com que a luz que está na lâmpada ela sobressaia. É isso que Deus está falando. Deus está falando que escolheu, e é impossível se esconder. Ainda que você mude a roupa, Deus está te vendo. Ainda que você vá para o Japão, para a China, para a Europa, para qualquer um outro continente, Deus está te vendo. Diz assim o texto: vós sois a luz do mundo que ilumina. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Se a cidade está sobre o monte, se Deus te levantou, se Deus te colocou lá em cima, ninguém pode te esconder. Ainda que façam oposição, ainda que tentem formar grupo, ainda que levantem calúnia, defamação, tentem de todas as maneiras, é impossível. A graça, a unção, a autoridade está sobre a tua vida. O 15 diz: não se acende uma lâmpada, uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que dá luz a todos os que estão na casa. O 16 encerra dizendo: assim resplandeça, ilumine a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu.